Saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui, meus irmãos, agradecer a todos que acompanham os vídeos, da palavra genuinamente, da palavra da verdade, as escrituras sagradas. Quero agradecer a todos os irmãos aí que vivem na verdade, que buscam a verdade com certeza. Porque aqueles que acompanham realmente esses vídeos, com certeza estão aí na busca, sendo instruído pela palavra da verdade, meus irmãos? Então a palavra que eu trago hoje está em 2 Crônicas, capítulo 25, onde fala sobre o rei Amazias, O rei Amazias, ele estava numa peleja muito grande, estava para enfrentar uma batalha grande e olhou aí para o seu exército, para os seus varões valentes aí e achou pouco, E aí teve que pagar um outro exército para se juntar com o seu exército, E pagou caro por isso, para um outro exército se juntar com o dele para ir a peleja, a batalha, meus irmãos? E isso, essa palavra nos faz remeter que tem muita gente iludidas aí, achando que uma igreja grande, com milhares de pessoas, pode derrubar o inimigo. Tem muita aí iludidos, principalmente lideranças religiosas, acha que o tamanho de um templo e a quantidade de fiéis vai derrubar os inimigos. Mas não é bem assim, meus irmãos. Então, essa palavra em 2 Crônica 25, sobre Amazias, faz-nos remeter à verdade, à realidade de que não importa o tamanho do templo e não importa a quantidade de fiéis, mas sim a presença de Deus, a presença do seu Espírito. A igreja, ela pode ser pequena, com poucos fiéis, mas se ela tiver a presença de Deus, ela se torna gigantesca, se torna poderosa para derrubar qualquer inimigo. Então essa palavra de Amazias remete a essa realidade, que muitos aí estão se iludindo com templos imensos, com quantidades de fiéis, que acha que isso aí vai derrubar os inimigos. Não é bem assim. Essa história de Amazias, ela nos instrui que o importante não é o tamanho do templo, nem a quantidade de pessoas, mas sim a presença de Deus. É preciso estar a presença de Deus. Porque aonde não estiver a presença de Deus, essa igreja ela pode ser do tamanho de 4 estádios de futebol. Milhares e milhares de fiéis. Mas o inimigo vai derrubar. Se não tiver a presença de Deus, o inimigo vai derrubar. Entendeu? Então a história de Amazias começa mais ou menos assim, Amazias ajuntou a Judá e pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Veja só, Ele pegou seu exército e se juntou com o exército de Israel. Porém, um homem de Deus veio a ele e dizendo: Ó rei,
não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Glória a Deus, aleluia. Então, quem dá força para levantar, quem é que dá força para cair? É Deus. É Deus. Não importa o tamanho da igreja, não importa o tamanho dos fiéis. Tem muita gente que deixa seu projeto, né, lá pequenininho, com poucos fiéis, né, e vai viver projeto de outro, né, porque é grande, porque tem mais fiéis, né, se iludindo com isso. E muitas vezes lá não está a presença de Deus, né? E às vezes a pessoa está lá no seu cantinho, tão pequenininho, às vezes 4 pessoas só, mas está lá um poder imenso que faz levantar e faz cair. O Deus poderoso está no controle, no comando, na direção. Então foi isso que Deus mandou o seu profeta falar a Amazias. Que ele não leve um exército que não faz parte do exército dele para a peleja. Porque Deus fará ele cair junto com seus varões valentes. Porque a presença de Deus não está lá. Por isso, se ele for, ele cairá. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Glória a Deus, aleluia. Mais tem Deus para nos dar do que aquilo que gastamos. Então, mais Deus tinha para dar a Amazias do que ele gastou com o exército que ele ia perder na batalha. Ele ia cair. Então, Amazias, né, iludido, né, lá por causa porque estava achando que o exército dele estava pouco, né, tinha poucos homens, né, porque Amazias não tinha fé, tinha Deus, né, não tinha fé em Deus, não buscava Deus, não buscava um direcionamento, né, aí achou que poderia vencer o inimigo comprando um exército, né, fora do seu. E isso sirva de lição para muitos aí que tá aí pulando de igreja em igreja, né, lideranças aí pulando de igreja em igreja, né, que não é assim. Muitos têm seus projetos, abandonam seus projetos e vai viver projeto de outros, né, e não sabe nem como está lá aquele projeto. Se Deus está presente nesse projeto. E às vezes a pessoa está com um projeto tão pequenininho, mas tão poderoso, que eu já fui em lugares pequenos e senti forte a presença de Deus. Senti forte a presença de Deus. Então essa palavra nos remete né, à realidade, né, e nos dá o exemplo de que o que vale não é o tamanho do templo, a quantidade de fiéis, mas sim a presença de Deus se está nesse projeto, se está nesse ambiente. Portanto, é a presença de Deus para vencer o inimigo, né? Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para o seu lugar em ardor de ira.
Pois é isso aí, meus irmãos, nunca se iluda aí com coisas grandiosas, né? Com quantidades. O importante é Deus estar no projeto. O importante é Deus estar no ambiente. O seu espírito estando presente, não importa a quantidade de servos, de fiéis. A presença de Deus estando, vence todo o mal. Então sai aí, pulando um projeto de outros. Não deixe o seu projeto, por menor que seja, por projeto alheios, grandiosos. Talvez Deus não esteja lá. E vai ver você com o seu projetozinho, né? E tá lá um poder imenso, mais do que qualquer templo. Um Deus poderoso, porque o que importa não é a quantidade nem o tamanho do ambiente. É isso que essa palavra vem nos conscientizar aqueles que têm seus projetos, que têm a sua liderança e fica pulando de igreja a igreja, de projeto em projeto e não se firma. Não se firma. Por que não se firma? Porque Deus não está no negócio. Quando Deus está no negócio, não importa o tamanho, não importa a quantidade. Importa que Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Ele derruba. Ele constrói. É como diz aqui. Ele faz levantar. Aqui no versículo 8, né? Se porém fores, faz o esforço, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Para ajudar e para fazer cair. Então Deus faz força aí para tanto levantar como para fazer cair. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, com certeza com isso. Com certeza com isso, com essa verdade aí de Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus, a verdade, porque ela abre nossos entendimentos, nos direciona o caminho certo a seguir. Não é fazendo de qualquer jeito, de todo jeito, não. É fazendo do jeito que Deus quer. Então, se Deus disse a Amazias que ele não levasse aquele exército, ele não levasse. Ficasse com o exército dele pequeno. Porque Deus, a presença de Deus, faz cair, faz derrubar todos os inimigos. Assim também como ele faz levantar os fiéis. Aqueles que estão firmados na palavra. Aqueles que são verdadeiros. Espírito em verdade. Ele faz levantar. Não importa o tamanho, não importa a quantidade. Ele faz levantar. E faz cair todo o mal por terra. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. O importante é Deus estar no negócio. Fica na paz.